por que um evangélico, uma pessoa que nasceu e cresceu na igreja evangélica, se converteu à igreja católica, né? Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu tenho já 36 anos, sou casado, estou à espera do meu primeiro filhinho. E, como eu disse, eu nasci e cresci na igreja evangélica, toda a minha família, meus pais, meus tios, meu irmão, meus avós, todo mundo é evangélico, eu sempre cresci nesse contexto religioso. E eu, com meus 35 anos, me tornei católico, né? Estou agora no processo, já um pouco mais de um ano, como um catecúmeno, né? E, se Deus quiser, esse mês, né, farei a minha primeira comunhão, né? E eu queria contar aqui um pouco a minha história, né? Eu tenho visto que existem muitos testemunhos já na internet de pessoas contando a sua trajetória e eu imagino que isso possa ajudar alguém que possa estar num processo também de discernimento e também fortalecer a fé daqueles que já estão na igreja, né? Contar um pouquinho da minha história. Bom, a história começa com os meus avós, né? Meus avós é quem de fato se converteram na Assembleia de Deus. Eles, na década de 60, né, eles vieram do Nordeste, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. É uma história muito parecida. Eu ainda tenho meus 4 avós vivos, graças a Deus. Eles vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro e lá é um processo que aconteceu com muitas famílias, né? Essa saída do mundo rural para o mundo urbano, a quebra de raízes, né, com o seu local, com a sua cultura, com a sua família, acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais abertas, né, a novas experiências, inclusive religiosas, né? E eles encontraram uma comunidade religiosa muito coesa, muito muito acolhedora e muito fervorosa na sua fé, que era a Assembleia de Deus, né, da Ilha do Governador. E eles se converteram, né? Meus pais ainda eram bem pequenos, eram crianças, cresceram já na Assembleia de Deus, né? Muito ativos na igreja, né? Meu pai se tornou muito cedo regente de coral, minha mãe participava também da parte do louvor, meus tios, eu tenho tio que é pastor, eu tenho pessoas na minha família que são muito ativas, né, na igreja, até hoje. E eu cresci nesse contexto também, né, num contexto de muita participação na igreja, né? Eu aprendi a tocar instrumento na igreja, tocava na orquestra, cantava em corais, né, sempre muito ativo na escola dominical. Eu ia várias vezes na semana na igreja durante a minha infância, adolescência. E assim, eu vivia basicamente cercado, né, no meu contexto familiar, pela cosmovisão evangélica, né? E eu sou muito grato a Deus por isso, né? Os meus pais instilaram em mim, né, o amor a Deus, né, o amor a Jesus Cristo, o amor às Sagradas Escrituras. Quer dizer, com 15 anos, eu me lembro que eu comecei a, de fato, ter a minha experiência pessoal, né, com Deus. Assim, a partir dos 14 para os 15 anos, né, deixou de ser apenas a fé dos meus pais e passou a ser a minha fé, né. Eu me lembro que eu li pela primeira vez a Bíblia toda com 15 anos e passei a ler muitos livros, né. Meus pais tinham uma biblioteca razoável em casa, né, então tinha muitos livros contando histórias de missionários evangélicos, por exemplo, né, livros mais devocionais. E eu comecei a me interessar muito, buscar oração, buscar a Deus em oração. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inclinada, né, para a religião, né? Isso eu nunca levei de qualquer forma, né? Eu sempre levei a religião como algo central na minha vida, né? As coisas começaram a mudar um pouquinho à medida que eu fui entrando, né, na vida adulta, né? Você vai chegando ali próximo dos 17, 18 anos. Primeiro pelo processo natural, né, que as pessoas costumam ficar um pouco mais revoltosas nessa época, né? É comum, é normal, né, esse processo, você começa a questionar muito mais as coisas, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a me tornar muito mais questionador, eu comecei a questionar coisas que eu via na vida da igreja, e isso se tornou cada vez mais agudo, principalmente quando nós nos mudamos de igreja, porque eu cresci com a minha família na Assembleia de Deus dele do Governador, mas nós morávamos no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. E em um determinado momento, né, já na minha adolescência, nós acabamos nos transferindo para a Assembleia de Deus da Penha,
que é a igreja do famoso pastor Silas Malafaia. E eu me lembro que, assim, a princípio já houve um certo choque, porque a igreja da Penha, a igreja a Assembleia de Deus da Ilha, ela era mais tradicional, ela levava aquela cara da Assembleia de Deus mais próximo dos seus primórdios, né? Então era mais rígida nos costumes, né? Mas também tinha aquela ambiência assim, um pouco mais tradicional do ponto de vista, né? Pensando aqui do ponto de vista do pentecostalismo, né? Mas é aquela coisa de cantar os hinos da harpa, de ter uma certa dinâmica de culto, que na Penha já não era mais assim, né? A Penha, principalmente por conta do próprio pastor Silas Malafaia, né? Já era uma igreja muito mais, que já havia aderido muito mais elementos, né, do neopentecostalismo, né, e da própria prática litúrgica ainda mais informal, né, com muito menos usos e costumes. Eu lembro que isso para mim foi um baque no início, né, mas enquanto o pastor presidente ainda era o sogro do Silas Malafaia, que era o pastor José Santos, né? A igreja ela era quase como híbrida, né? Aos domingos ela se parecia mais com uma Assembleia de Deus mais tradicional, mas, por exemplo, as quintas-feiras da Vitória, que era o culto que o pastor Silas Malafaia gravava para televisão, era totalmente diferente, né? Era um culto que se traziam as celebridades do mundo gospel para cantar, vinham pastores convidados também, mais famosos, né? Ou o próprio Silas Malafaia era quem pregava e a igreja ficava lotada de pessoas. E eu me lembro que nesse contexto, a primeira coisa que eu comecei a contestar foi a teologia da prosperidade, né? Eu comecei a observar, comecei a perceber essa ênfase, né, teológica em uma relação de barganha com Deus, digamos assim, né? Em vista de alcançar, sobretudo, bens materiais, né? Então tinha essa ênfase. É até interessante que eu acho que o pastor Silas Malafaia, pelo menos nesse período inicial, ele não costumava guiar, por exemplo, o pedido de dinheiro e tal. Normalmente ele delegava isso, né, aos seus convidados. Muitas vezes ele convidava esses grandes pregadores americanos, né, dessas mega churches multimilionárias, né, que iam à igreja pedir o levantamento de grandes somas de dinheiro e em troca de bênçãos que viriam do céu e coisas desse tipo, né? E eu me lembro que isso começou a me incomodar, né, profundamente, né? Eu comecei a questionar tudo aquilo, né? E ao mesmo tempo em que eu ia estudando cada vez mais os fundamentos da minha própria fé, né? Eu comecei a me interessar mais por teologia, né? Comecei a querer ler mais os fundamentos da própria reforma protestante, da qual eu era, digamos, herdeiro, né? Embora não tivesse de fato tido essa escolha, eu já nasci nesse contexto, né? E isso foi aprofundando, né, um processo de descontentamento, de revolta, de não compreensão do que estava acontecendo, né? Mas até então a Igreja Católica passava muito longe da minha visão, né? Eu não a considerava como uma igreja válida, eu não tinha qualquer compreensão do que era a Igreja Católica, do que eles pregavam. Para mim era uma coisa absolutamente exótica, né? Eu via de fora, né, e achava tudo aquilo muito estranho, né? Eu absorvia com muita facilidade, né, aqueles pontos da apologética protestante contra a igreja evangélica, né? A questão das imagens, a posição de Maria, né, na devoção católica, enfim. Mas eu não sabia nada, eu nunca tinha entrado numa missa na minha vida, nunca tinha lido nenhum autor católico, nunca tinha colocado a minha atenção, nenhum segundo da minha atenção, né, na Igreja Católica. Eu só via de fora, às vezes passando na frente, e achava aquilo estranho, né? Mas nesse período, então, eu comecei a buscar uma alternativa dentro do universo protestante, né? Aquilo que eu estava vivendo, né? Então começou a ter um certo embate dentro da minha casa com os meus pais, porque eles
frequentavam a Assembleia de Deus e começaram também a ficar preocupados comigo, né? Porque eu comecei a ter uma certa revolta contra o que eu via, o que eu não aceitava como verdadeira pregação do Evangelho ali naquele contexto. E esse período foi um período de transição para mim. Eu estava entrando na faculdade, tentar resumir um pouquinho para não ficar tão longo, né? Mas eu estava entrando na faculdade e aconteceu algo muito bom para mim nesse período, que foi eu encontrei um grupo, né, missionário que atuava nas universidades, que é a Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que nas universidades se chamava Alfa e Ômega, né? Era um grupo interdenominacional que fazia evangelismo nas universidades, basicamente, né? É considerado, acho que, a maior organização missionária evangélica do mundo, né? E eu encontrei esse grupo, né? E eu me encantei, eu encontrei pessoas maravilhosas ali naquele contexto, né? Que são meus amigos até hoje, muitos deles, né? E pessoas com um coração para Deus, um coração distante, por exemplo, desse universo do glamour, do gospel, né? E também da teologia da prosperidade. Então, pessoas, assim, de fato interessadas em propagar o evangelho de Jesus, vivê-lo na medida da sua compreensão, vivê-lo na sua vida, viver uma vida comunitária também rica, né? Então, assim, para mim foi como um bálsamo naquele momento, né? Porque eu estava num momento de revolta, de incompreensão. E eu me lembro que muitas vezes, né, desde que começou essa minha crise pessoal ali no início da minha vida adulta, né, muitas vezes eu me peguei chorando, né, e orando a Deus, pedindo: Senhor, me mostra onde é que está a sua igreja, né? É curioso, né, porque eu sempre tive uma certa dor e uma certa falta de compreensão, né? Eu comecei a olhar o mundo evangélico, isso ali na primeira década, né, dos anos 2000. Eu não sou tão novo assim, mas eu lembro que naquele momento eu já estava muito insatisfeito, né, com o que eu via, né, o que eu via no mundo da música gospel, por exemplo, os shows gospels, e para onde eu via que estava caminhando, né, a maior parte das denominações evangélicas, e tudo aquilo me doía, e eu começava a ver: não, isso está indo para um caminho errado, né, um caminho distante da mensagem que eu compreendo quando eu leio os evangelhos, né, quando eu leio a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né. E aquilo me causava muita dor, né, no meu coração. Eu ficava pensando: não, Senhor, onde é que está a sua igreja? Né? Onde é que está a sua igreja? Como reconhecê-la? Onde encontrá-la? Né? Essa era a minha angústia, né? E esse grupo que eu conheci na universidade foi para mim uma coisa muito, muito boa, né? Porque eu encontrei ali, digamos, um ambiente mais seguro, né? De pessoas que compartilhavam de uma visão semelhante à minha, né? Acho que a maior parte até dos líderes, né, desse grupo eram pessoas um pouco mais velhas do que eu, mas que também compartilhavam, assim, de uma visão bastante crítica, né, à teologia da prosperidade, ao neopentecostalismo, a tudo que estava acontecendo na igreja evangélica brasileira. Não sou brasileira, né, mas enfim. E esse foi um contexto para mim muito bom, porque aquilo assegurou a minha fé, embora eu já não conseguisse mais frequentar a Assembleia de Deus lá da Penha. Eu parei de frequentar, raras vezes eu ia para acompanhar meus pais, mas eu basicamente passei a viver a minha vida religiosa dentro do universo desse grupo, que era um grupo que não se pretendia como igreja, né, um grupo missionário de evangelismo. Fazíamos reuniões de oração, fazíamos evangelismo no campus, né, tentando evangelizar outros universitários e tal. Foi nesse contexto que eu conheci a minha esposa, que eu fiz grande parte dos amigos que eu tenho até hoje, né? Mas não era um grupo que se pretendia igreja, né? Então não tinha nem sequer todos os elementos, como, por exemplo, nem a Santa Ceia, né, o batismo, essas coisas. Quer dizer, ele não se pretendia ser uma igreja, pretendia que as pessoas frequentassem suas igrejas e participassem do grupo em outros momentos, né, da sua vida. Mas para mim foi quase que como substituto nesse período, né? E o que foi interessante é que eu também, por conta de ser um grupo interdenominacional, eu comecei a conhecer pessoas
de várias denominações diferentes. Então eu conhecia anglicanos, luteranos, presbiterianos, enfim, metodistas, batistas, neopentecostais, pentecostais, todo mundo, né? E eu comecei a frequentar muitas igrejas, né? Porque até então eu basicamente conhecia a experiência da Assembleia de Deus e da Igreja Batista, que era onde meus avós já frequentavam, meus avós paternos, né? Então eram as duas denominações que eu conhecia, né, até então. E depois que eu entrei nesse grupo, eu comecei a fazer uma espécie de peregrinação, né, no mundo evangélico, né? Então eu posso dizer que eu frequentei, para não dizer, eu nunca fui na Universal, eu acho que eu nunca quis ir para as neopentecostais, né? Mas as outras, todas praticamente eu visitei a igreja luterana, né? E a que eu mais passei a frequentar foi a igreja presbiteriana. Então, eu não diria que eu era um frequentador muito assíduo, mas eu frequentava com... Houve um período que eu comecei a frequentar mais a igreja presbiteriana, dominicalmente, né? Principalmente depois que eu comecei já a namorar e noivar com a minha esposa, porque ela vem da igreja presbiteriana também. E o próprio grupo, a Cruzada Estudantil, ela foi fundada por um presbiteriano, né, o Bill Bright, nos Estados Unidos. E apesar dela não declarar abertamente, né, ela tem um fundamento teológico calvinista, presbiteriano, uma ênfase muito grande na graça, né, uma ênfase que eu, por exemplo, não percebia tanto assim quando estava na Assembleia de Deus, né? Então, para mim, até eu me lembro, né, que foi muito impactante para mim, né, a compreensão da graça de Deus, né, algo que não era muito enfatizado, né, no contexto religioso que eu cresci, né. Então foi nesse contexto que eu acabei tendo uma exposição muito maior, né, à espiritualidade chamada de reformada, né, no meio evangélico, que é mais próxima das igrejas históricas do movimento protestante, né. Eu diria que é um ambiente muito mais saudável, né, muito menos contaminado, né, por elementos de, digamos assim, de ganância, né, de briga de domínio, né, de briga de poder, esse tipo de coisa que acontece muito no meio neopentecostal, né, essa coisa de igrejas de franquia praticamente, né. Mas é claro que tem seus problemas, como toda igreja tem também, né, como todo grupo religioso vai ter, porque, enfim, somos humanos, né. Mas, enfim, foi um período para mim que foi importante para preservar a minha fé ali durante a universidade. Porém, eu continuei nesse processo de contestação e sem encontrar, digamos, um descanso para minha alma, né? Sem encontrar aonde estava a verdade, né? Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, né? Essas contestações e essa busca, essa visita em várias denominações, ela acaba também expondo uma verdade, né? Que é o forte relativismo, né? Que existe, o relativismo espiritual que existe no contexto protestante, né? Porque você começa a perceber que, bom, cada denominação, cada uma defende algo diferente, né? Tem práticas litúrgicas que elas não são simplesmente detalhes litúrgicos, elas são parte do núcleo da fé da pessoa e é diferente de uma denominação para outra, né? Então, por exemplo, na luterana você tem uma perspectiva a respeito da Santa Ceia, né, da Eucaristia, que é totalmente diferente, é muito mais próximo, né, da visão católica do que, por exemplo, no contexto batista ou pentecostal, né, o batismo infantil na igreja presbiteriana, né, a própria questão da graça, né, a questão calvinista também na presbiteriana em relação a predestinação, né, e a graça também, né, a ênfase na graça, enquanto que a igreja pentecostal onde eu vim é arminiana. Então você começa a ver que existem incongruências, né, entre as denominações, a questão do batismo no Espírito Santo, né, que também era um elemento de choque, né, entre as denominações.
Então, não são coisas triviais, são coisas centrais, de grande importância para a fé e que não existe coesão, não existe união, né? Embora fosse um grupo interdenominacional, embora nós estivéssemos juntos, nós não acreditávamos na mesma coisa, né? E isso gerava em mim uma angústia muito forte, né? E eu ficava... É óbvio que isso gera na pessoa. Enquanto você está fechado na sua denominação e você não se expõe, né, para controvérsia, né, você fica ali e você pode talvez, né, se você não é uma pessoa que se questiona muito, que pensa muito, que busca, você pode talvez viver a sua vida religiosa ali fechado, né, no seu núcleo, no seu mundinho ali, convivendo com pessoas que pensam semelhante a você o tempo todo. Agora, se você se expõe, e quando você vai para a universidade, isso acaba acontecendo de qualquer forma, né? Porque você não só coloca a sua fé em jogo quando você se expõe para outras denominações, como também você começa a ser contestado, né? Pelo discurso acadêmico, né? Pelo discurso marxista, pelo discurso do iluminismo, discurso secular, ateu. E, enfim, são vários discursos que começam, né, a entrar e desafiar a sua fé, né? E nesse contexto, né, para tentar... Eu tentava na minha cabeça, no meu coração, coadunar tudo isso, todas essas diferenças, toda essa confusão, digamos assim, mental, com a minha fé em Cristo, com a minha fé nas Escrituras. E isso foi me levando a uma perspectiva cada vez mais liberal, né, da minha fé, cada vez mais liberal da minha percepção das Escrituras, enfim, da mensagem da salvação. E nesse caminho eu acabei encontrando também o Caio Fábio, né, o reverendo Caio Fábio, né, o ex-pastor presbiteriano, que é extremamente crítico, né, do movimento evangélico e que tem uma visão, né, religiosa muito liberal, né, a respeito das escrituras. Por exemplo, as escrituras contêm erros, eu não consigo ter aquela solidez de fé nas escrituras a partir da pregação do Caio Fábio. Uma flexibilização também, né, das questões morais, das questões de, por exemplo, de sexualidade humana, o divórcio, a fornicação. Enfim, o Caio Fábio ele coloca todas essas coisas em xeque, né? E para uma pessoa de 20 e poucos anos, né, você começa a absorver esse tipo de doutrina e de ensino, né, ele é, digamos assim, ele acaba sendo recebido também, né, a nossa carne também, ela quer ouvir algo que dê aval, né, aquilo que você quer fazer, no fundo, né, e isso também foi muito prejudicial para mim nesse período, né? Quer dizer, eu comecei a ouvir o Caio Fábio, eu comecei a ter uma mentalidade cada vez menos firmada, né, na conduta moral que a palavra de Deus nos indica. E isso foi me prejudicando, isso quase acabou com o meu noivado, e quase acabou com a minha fé. Na verdade, eu cheguei a um ponto... já próximo do final da universidade, ali eu comecei a me afastar desse grupo de evangelismo, eu comecei a ficar cada vez menos participativo, e a minha fé foi esmorecendo, e eu comecei a me ver à beira do agnosticismo, do ateísmo, né? E infelizmente eu vi muitos amigos meus que participavam do Alfa e Ômega, que eram cristãos ativos e tudo mais, e que perderam a fé. Eu conheço vários, né? Vários que perderam a fé. Outros foram para outras religiões de matriz africana. Mas muito por conta também de um processo similar ao que eu vinha passando, né? E como é que isso começou a mudar, né? Essas coisas que eu estou falando são todas ainda quando eu tinha há mais ou menos uns 15 anos atrás, né? 15, 14 anos atrás. Isso começou a mudar
principalmente quando, primeiro, eu ganhei um livro chamado Ortodoxia, que é do Chesterton, que é um autor católico, né? E esse autor, ele me influenciou muito, né? Ele, ele teve um processo de conversão, né? Como ele era anglicano, ele era protestante, se converteu à Igreja Católica. Mas esse livro ele não me influenciou no ponto de vista de me tornar católico, ainda não. Mas como ele fazia uma defesa muito inteligente, também muito poética, né, da fé, aquilo me tocou profundamente e foi me tirando, né, do relativismo espiritual no qual eu estava mergulhando, né, e que estava me afastando da fé. E a partir dali eu fui me afastando até inclusive do Caio Fábio também, porque o Caio Fábio me levou à beira do ateísmo. Embora eu admire o Caio Fábio em muitos sentidos, acho que ele é um homem muito inteligente, ele tem insights muito bons, mas infelizmente ele, seguindo, né, os conselhos dele, aquilo estava me afastando de Deus, né? E graças a Deus, por conta do Chesterton, eu fui me aproximando, né, de novo da fé. Eu comecei a falar, não, vamos parar tudo, né, e vamos começar do zero, né? Vamos começar de novo a tentar buscar os fundamentos da minha própria fé, né? E por conta do Chesterton, né, eu acabei encontrando o Padre Paulo Ricardo, né? Pesquisando sobre o Chesterton na internet, eu acabei encontrando o site do Padre Paulo Ricardo, lendo alguns artigos, né, dele, e nesse contexto eu ouvi falar sobre a patrística, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Eu queria fazer só um pequeno parênteses antes de entrar aqui no Padre Paulo Ricardo, só para falar de uma primeira incursão que eu tive, né, na fé católica, que aconteceu anos antes, né, antes de eu entrar na faculdade. Me lembro que nesse período, um pequeno parênteses, pessoal, peraí, que é interessante. Antes de eu entrar na faculdade, um período que eu estava estudando muito a Bíblia, estudando teologia, eu me lembro que sem querer, eu não me lembro porquê, mas eu caí no site de apologética católica, pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha visto nenhuma defesa da fé católica. Para mim, o catolicismo não tinha defesa, basicamente. E eu caí no site Veritatis Splendor, de apologética católica. E eu lembro que eu fiquei muito curioso, né? Eu li muito aquele site, voltei nele vários dias seguidos, né? Achando aquilo curioso. A maior parte das coisas eu não engoli, quer dizer, eu não aceitei. Eu ainda tinha muitas barreiras para eu aceitar aquilo que eu estava lendo. Mas eu me lembro que uma semente ficou, né? Porque eu estava lendo, claro que eu fui direto ler aquilo que para mim era mais polêmico, né? Normalmente eu acho que é isso que o evangélico faz quando ele vai ler apologia católica, né? Ele quer ver qual é a explicação, né, para aqueles elementos que ele acha que são absurdos, né? Como o uso de imagens, como o lugar de Maria na devoção católica. Então foi isso que eu fui buscar também, né? E eu me lembro que uma coisa foi uma semente que ficou e eu não consegui tirar, que foi Apocalipse capítulo 12. Eu já tinha lido Apocalipse algumas vezes nessa altura, né? Mas eu nunca tinha me atentado, né, para o fato de que aquela mulher, né, ela está grávida do próprio Senhor, né? E que essa mulher, concretamente, na história, essa mulher é Maria, né? E eu me lembro que tinha um artigo nesse site, né, que dizia, quer dizer, explicando, né, como essa mulher era Maria, né? Era Nossa Senhora, que estava aparecendo ali no céu, vestida de sol, com a lua sobre seus pés, né, uma coroa de estrelas na cabeça, de 12 estrelas, parecendo gloriosa, né? E eu me lembro que eu fiquei mexido com aquilo, né? Eu falei, pô, eu li aquilo, eu falei, não é possível, né? E eu lembro que eu corri para sites de apologética evangélicas, né, para contestar aquilo, para encontrar uma resposta que contestasse, né, aquela informação. E eu me lembro que eu li em mais de um site, né, explicações dizendo que não é Maria, que representa a igreja, ou então outro dizia que representava Israel e tudo mais. Só que
não colou para mim, né? No fundo, eu tinha que admitir para mim mesmo que eu não conseguia ler aquele texto sem reconhecer que ali estava a figura de Maria, que João viu Maria, né, na sua visão, e que ela estava gloriosa no céu, vestida de sol, tal qual Cristo, né, apareceu para os apóstolos na sua transfiguração. Embora é claro que nessa figura concreta de Maria, ela representa também o Israel de Deus, e ela é isso, ela é, digamos, a filha de Sião, ela é o Israel perfeito que deu luz ao Messias, né? Concretamente, na pessoa dela, Israel deu luz ao Messias, né? E é também a figura perfeita da igreja, né? Aquela que faz nascer Cristo no mundo, né? Então, essas explicações, elas não negam, né, que essa figura seja Nossa Senhora, que seja Maria, entendeu? E eu me lembro que depois de ler essas coisas, eu me afastei desse site, fechei, deixei aquilo numa gaveta na minha cabeça, mas ficou essa semente, né? Ficou essa semente no meu coração. Nunca mais eu consegui ler Apocalipse 12 sem reconhecer que ali estava a figura de Nossa Senhora. Pronto, essa foi o parênteses que eu quis fazer, que aconteceu antes da faculdade, um período que eu ainda estava estudando muito, teologia e tal. Agora voltando, né, para esse período, depois de toda essa crise, depois de eu quase cair no ateísmo, quando eu comecei por conta do Chesterton, encontrei o site do Padre Paulo Ricardo, né, e comecei mais uma vez, né, essa foi a segunda vez então que eu me coloquei para ler, né, digamos, apologética católica, né, de alguma forma, e teologia católica, né. E eu não me lembro exatamente qual foi o texto, qual foi o vídeo do Padre Paulo Ricardo em que ele citava a patrística, né, os pais da igreja. E eu lembro que eu fiquei assim, muito curioso, né. Eu falei assim, não é possível, né, eu nunca ouvi falar disso, né, que existem textos, né, de pessoas que conviveram com os apóstolos. Ou seja, saber o que aconteceu logo depois de Atos dos Apóstolos, né? Que igreja era essa, né? Por que eu não tenho acesso a essa informação? E eu lembro que eu fiquei maluco. Falei, não, eu preciso ter acesso a isso, eu preciso estudar, né? E eu lembro que aí eu comecei a comprar esses livrinhos. Esse foi o primeiro de todos, né? Padres Apostólicos, né? A coleção da Patrística da Paulus. E foi um choque para mim, né? Foi um choque para mim ler Clemente de Roma. E assim, claro que todas as cartas aqui são muito, muito relevantes, mas Inácio de Antioquia, né, eu considero como o santo do Senhor, né, o mártir. As suas cartas foram cruciais, né, para o meu processo de conversão, né, porque ali, lendo Inácio de Antioquia, eu não pude negar, de forma alguma, que aquela igreja ela tinha muitos elementos católicos, né? Muitos elementos católicos. E a história parece que já está chegando, né, aos seus finalmente na minha conversão, mas na verdade eu ainda estou contando coisas que aconteceram há quase 14, 13 anos atrás, porque demorou muito até eu me render, digamos assim, né? Eu diferente de algumas pessoas, alguns processos de conversão que eu vejo aqui na internet de pessoas que se convertem rápido, em um ano já estão na igreja, para mim demorou quase 15 anos até eu dar o braço a torcer, pra você ter ideia, né? Mas é porque teve um grande desvio, né, no meu percurso. E o que aconteceu, né? Esse desvio tem um pouco a ver com o Olavo de Carvalho, né? Nesse período que eu conheci o Padre Paulo Ricardo, eu acabei também conhecendo o Olavo de Carvalho, né? Até então, né, na minha trajetória de pensamento político também, eu sempre fui mais à esquerda. Meu pai é bastante envolvido, né, com a esquerda, embora ele seja evangélico, né? E eu achei muito interessante, né? Primeiro por causa do Chesterton, né, que tem uma visão também conservadora e tudo mais. E eu achei o Olavo, no início, eu sempre tive um pé atrás com o Olavo, para ser sincero, né? Tinha uma certa aversão, né, à forma dele, mas eu não podia negar que o conteúdo dele me atraía, né? Ele falava coisas que eu não ouvia em lugar nenhum e aquilo foi me atraindo, né? Eu comecei a ouvi-lo.
Mas eu nunca concordei, por exemplo, com o ponto de vista político dele, o que ele falava a respeito de política e de economia não me interessava muito, aquilo não, eu simplesmente não concordava, né, com a postura dele. E isso que eu tô falando é muito antes do fenômeno Bolsonaro, tá? Quando chegou o fenômeno Bolsonaro, já não seguia mais o Olavo. Aqui é um período que o Olavo ainda não era tão conhecido assim. E eu lembro que eu fui, né, por conta do Olavo, né, que era católico, né, ele não me atraiu do ponto de vista espiritual, na sua prática religiosa, até porque acho que ele não se portava, né, como uma pessoa que buscasse influenciar as pessoas nesse sentido, né, ou pelo menos para mim não era atrativo, né. E eu percebia, né, que ele tinha muitos alunos, pessoas que eram muito inteligentes, muito bem articuladas e tudo mais, e que eram católicos, né. Só que, na minha perspectiva, né, eu os percebia muito mais como católicos culturais, né. Eu não percebia, digamos assim, e isso é a minha percepção, tá? Não quero julgar ninguém diretamente, eu não conheço essas pessoas pessoalmente, né. Mas, na minha perspectiva, essas pessoas eram como católicos culturais, né? Pessoas que viam no catolicismo, digamos, um grande bastião, né, da civilização ocidental, né, da cultura do Ocidente e tudo mais, mas eu não reconhecia neles, digamos assim, um apelo, né, do ponto de vista mesmo religioso, do ponto de vista da minha espiritualidade, né, aquilo não me atraía. E nesse contexto, né, eu fiquei durante um tempo, talvez um ano e meio, né, acompanhando, né, o conteúdo do Olavo e das pessoas que estavam mais ou menos ali naquele círculo, né, de pensamento conservador que estava se formando ali na internet, lá para os idos de 2010, 2011 que eu estou falando, né. Eu acabei conhecendo um grupo de pessoas que eram críticos ao Olavo. Eles eram bastante críticos ao Olavo, mas tratavam de assuntos semelhantes, pessoas muito inteligentes também, muito estudados, liam muito, mas que eram críticos ao Olavo em muitos aspectos, e eu acabei me aproximando dessas pessoas. E só que tinha um detalhe, né? A maior parte deles eram ortodoxos, eles eram cristãos ortodoxos. E para mim isso foi também uma outra novidade, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Ortodoxa, não conhecia absolutamente nada a respeito das igrejas do Oriente, né? E assim, foi uma atração imediata, né? E isso foi curioso, né? Porque eu tava me encantando pela Igreja Católica aos poucos, principalmente por conta do conteúdo do Padre Paulo Ricardo, começando a ler a patrística, começando a ler textos católicos, né? Então eu estava começando a me abrir para a fé católica, e nesse início, logo no início, eu acabei conhecendo um grupo de ortodoxos que me atraíram para a fé ortodoxa, para a ortodoxia, né? Então, assim, eu fiquei encantado, né, com a beleza litúrgica. E tem muitos elementos, até hoje, né, eu sou um grande admirador, né, da beleza litúrgica das igrejas do Oriente, né, dos cantos litúrgicos, da própria forma, né, tradicional que eles mantêm, né, a sua liturgia, a sua vida religiosa. O monasticismo também ortodoxo me atraiu profundamente, assim, e a profundidade teológica também. Então aquilo ali para mim foi muito impactante, né? Principalmente quando eu comecei a estudar sobre teoses, né? Sobre, digamos assim, tanto o processo de justificação, né, e de santificação, como ensinado na Igreja Ortodoxa, né, a deificação, né, que tem uma perspectiva muito profunda, né, muito bela, muito diferente, né, do que nós vemos no contexto protestante, né, que tem essa ênfase jurídica, né, da salvação. Quer dizer, Jesus, ele se entrega em nosso lugar, né, ainda existe também essa digamos, essa teologia, né, da expiação substitutiva, né, ou seja, Jesus ele é punido em nosso lugar, né, para cumprir, digamos assim, um preceito divino, né, de
de que o pecado precisa ser pago com sangue, quer dizer, tem uma explicação assim um pouco rasa, né, que não deixa de ser verdadeira. Ela tem base, obviamente, na Bíblia, né, mas ela não é suficiente, né. Ela, digamos assim, ela está num patamar que não aprofunda, né. E quando eu comecei a ler a teologia ortodoxa, né, e o pensamento ortodoxo a respeito, né, da deificação, né, do processo de cura, né, do homem, né, quer dizer, a salvação também como um processo de cura, né, de retificação da nossa natureza e a possibilidade da santificação também. Tudo isso foi assim para mim como achar um tesouro, né? Eu percebi, eu falei assim, olha, eu achei aqui um tesouro, né? Tinha um tesouro escondido que se abriu diante de mim, né? E desde então eu comecei a mergulhar, né, na fé ortodoxa em leituras e buscando conhecimento, mas eu não conhecia nenhuma igreja, não conhecia ninguém pessoalmente, né, que participasse da igreja ortodoxa. Só que aconteceu uma coisa nesse período, né? Você vê como ainda está demorando para eu chegar a me tornar católico. Aconteceu um problema nesse período, é que apesar de toda essa beleza estar sendo mostrada para mim, né, na fé ortodoxa, ao mesmo tempo eu também estava sendo exposto à apologética ortodoxa, que é contrária à Igreja Católica, né? Então eu comecei, ao mesmo tempo que eu lia coisas profundíssimas e belíssimas, eu lia também a perspectiva ortodoxa em relação à Igreja Católica como uma perspectiva crítica, né? Então, antes de eu conhecer a Igreja Católica, eu acabei me desviando, né, do protestantismo. Ao invés de cair direto no catolicismo, eu saí de um, digamos assim, eu tinha uma perspectiva apologética contrária à Igreja Católica do ponto de vista protestante, e eu fui direto também para essa perspectiva contrária à Igreja Católica, mas agora do ponto de vista ortodoxo, né? E isso foi a principal razão que adiou durante muitos anos, né, a minha chegada na Igreja Católica. Só que eu não cheguei de fato a me tornar ortodoxo, né? Primeiro, porque não tinha nenhuma igreja próxima, eu não conhecia ninguém pessoalmente que era ortodoxo, então eu fiquei, digamos, ruminando, né, lendo muito, vendo coisas na internet e tudo mais, mas eu não tomava uma decisão de me aproximar de fato, né? E nesse ínterim, para tentar resumir um pouco, né, eu me mudei para Portugal, né? Eu comecei a entrar em contato com um diácono ortodoxo que tinha no Rio de Janeiro, e trocar mensagens com ele, né? Só que o que aconteceu, quando eu vim para Portugal, esse diácono acabou tendo uma crise com a própria Igreja Ortodoxa e ele se afastou da Igreja Ortodoxa também. E para mim aquilo ali foi a gota d'água, assim, porque eu já estava muitos anos tentando buscar, né, digamos, um repouso espiritual para minha alma. E naquele momento eu achava que tinha encontrado, né, na Igreja Ortodoxa, embora a minha esposa, ela me alertava dizendo, olha, cuidado, assim, ela via beleza, ela acompanhou todo esse processo, porque eu sempre compartilhei com ela, né? Só que ela dizia assim, olha, cuidado, porque você também pode estar projetando, né, em uma igreja que está distante, está lá no Oriente, que você não conhece, né, a verdade, digamos assim, né? Porque a verdade precisa estar longe, né? Ela precisa ser algo exótico, distante, né? E a Igreja Ortodoxa, ela tem essa áurea, né? E ao mesmo tempo, né, só para justificar um pouco aqui, eu também tinha muito medo, né, de expor para os meus pais e para minha família que eu estava nesse processo de, digamos, de transição, saindo, né, deixando de ser evangélico. Toda a minha família é evangélica, meus avós, meus tios, então para mim, é uma família muito próxima, muito coesa, né? Então para mim sempre foi muito difícil, né, essa quebra. E eu achava assim, bom, primeiro, a Igreja Ortodoxa ninguém conhece, né? Ela não carrega essa conotação negativa que a Igreja Católica tem na cabeça de um evangélico brasileiro, né? Então é mais fácil para eu falar para eles que eu me tornei ortodoxo. Parece uma coisa exótica, mas não
não desperta nada, né? Não tem nenhum gatilho pejorativo, né? E também por outros elementos, por exemplo, eu não preciso justificar papa, não tem papa, né? São bispos diocesanos, né? Eu não preciso, eles não usam imagens de escultura, né? Eles só têm imagens pintadas, então isso já ajudava também. Então tinha alguns elementos assim que eu achava que também facilitavam um pouco a minha vida, né? Nessa questão da minha família, né? O que é uma tolice, né? Uma bobagem, mas naquele momento para mim era importante, né? Então, só para continuar a minha história, então esse diácono com o qual eu me comunicava, eu cheguei aí algumas vezes, né, na liturgia ortodoxa, até aqui em Portugal também. Achava lindíssimo, mas eu não entendia nada. A liturgia era em eslavônico, né, que é o russo antigo. As pessoas falavam russo, era a comunidade russa, então eu me sentia assim, um peixe fora d'água. E não me vinculei de fato, né? Não cheguei a conversar com padres aqui nem nada, né? Depois eu me mudei para cidades interioranas em Portugal, então encontrar uma igreja ortodoxa no interior de Portugal não é uma tarefa fácil, né? Então, assim, eu me senti assim, bom, eu tô aqui, tô longe, né? Da igreja que eu acredito que tem, digamos assim, a completude da verdade. E hoje quando eu falo essas coisas, chega a ser irônico, né? Dá vontade de rir, né? Eu tô em Portugal, né? Tem uma igreja católica em cada esquina, se você tropeça, você cai numa igreja milenar, né? E eu me sentindo assim, órfão, né? Órfão de uma igreja que tivesse raízes apostólicas. Olha que ironia, né? E parece uma coisa espiritual mesmo, uma coisa de cegueira espiritual, né? Que eu simplesmente, meus olhos não se abriam para perceber a verdade que estava ali na igreja católica, e eu não me permitia conhecer, né? E depois que eu estava em contato com esse diácono e ele se afastou da igreja ortodoxa, aquilo para mim foi como uma espada no meu coração. Eu me lembro que eu chorei muito, eu fiquei assim, meu Deus, não é possível, sabe? Quando eu achei que estava começando a descobrir onde eu encontrava, né, esse manancial que eu queria de águas límpidas, que é a igreja pura do Senhor, eu não encontrei, né? E, enfim, esse diácono, ele expôs uma série de questões, né, a respeito da igreja ortodoxa. Uma coisa que é interessante que ele expôs é que, no fundo, ele expôs quase como se houvesse um acordo entre a igreja ortodoxa e a igreja católica na América Latina, na qual ambas se reconheciam mutuamente, né, como igrejas válidas, ainda que informalmente. E isso foi importante, né? Porque em algum momento posterior isso foi importante para mim, né? Para eu me abrir novamente para a fé católica, né? Então agora chegando finalmente, né, ao momento da minha conversão, né? Eu tinha vários livros da coleção, tenho, né? Vários livros da coleção patrística, né? Eu já tinha lido muito. Os Pais da Igreja, Agostinho, Santo Inácio de Antioquia, né, os pais apostólicos mesmo, mas Santo Irineu de Leão, Santo Atanásio, né, estudado um pouquinho, né, os concílios ecumênicos, né, e tinha muitos livros também de liturgia, os primeiros escritos sobre a liturgia cristã, né, eu já conhecia, né, Hipólito de Roma, por exemplo, né, Justino de Roma, né, que descreve uma liturgia cristã ali no ano 150. Melitão de Sardes, né, a liturgia de Páscoa dele. Quer dizer, eu já tinha bastante conhecimento teórico, né, de leitura a respeito da igreja chamada primitiva, né, no meio evangélico, de igreja primitiva, como é que ela era, como é que era uma liturgia, como é que era. E eu tinha sido envenenado, né, pela apologética ortodoxa, desculpa esse termo, mas envenenado contra a igreja católica, né. É uma igreja que se modernizou, que perdeu a sua essência tradicional e tudo mais. E nesse momento eu estava ainda muito com a cabeça assim, contaminada por essas ideias, né. E como é que essa coisa se quebrou, né? Eu acho que foi um milagre mesmo, assim. É um milagre
né? Eu acho que o Senhor, ele ouviu as minhas orações, que eu fiz muitas vezes pedindo para o Senhor me mostrar onde estava a sua igreja, né? Tem um texto que eu escrevi em 2017 em que eu falava assim que eu publiquei no meu blog, eu tinha um blog na época, né? E que eu falava que eu era como Tomé, né? O que eu queria tocar no corpo de Cristo, né? Eu queria tocar no corpo de Cristo, mas onde é que está o corpo de Cristo, né? Esse corpo, ele está esfacelado, ele foi desmembrado, né? E eu já não sei mais onde ele se encontra, né? E eu queria, né, como Tomé, né, aquela fé de Tomé, encostar no corpo, né? E aqui falando da igreja, né? Eu queria encostar na igreja, eu queria ter esse ambiente e me reconhecer, falar, eu estou na igreja de Cristo, a igreja que Cristo fundou, né? E só que em 2017 eu tava naquele momento de confusão e pensando assim, bom, acho que eu não posso encontrar, né? Eu preciso me apegar àquela palavra de Cristo dizendo, né, feliz aquele que crê, que não viu e creu, né? Então ficar as apalpadelas, né, no escuro até o fim da minha vida, né? E esse texto resume um pouco, né, da angústia espiritual que eu sentia, né? E quando já no ano passado, né? No ano passado, tem algumas pessoas na minha família, né? Como é que aconteceu, né? Como é que as escamas caíram dos meus olhos, né? Algumas pessoas da minha família, que é toda evangélica, né? Eles passaram a aderir a uma visão religiosa judaico-messiânica, né? Então eles foram se tornando cada vez mais, abraçando cada vez mais elementos judaicos, estudando com rabinos e tudo mais, e eu vejo neles, na verdade, uma busca pela tradição também. Eu acho que é assim que eu interpreto a busca deles, né? Eles percebem a falta de vínculos e de raízes históricas, né, no movimento evangélico, no movimento protestante. Só que como eles não podem conceber, né, que a Igreja Católica possui essa raiz e essa continuidade histórica, eles saltam direto para o judaísmo, né? Até porque o movimento evangélico brasileiro tem uma grande abertura, né, para o judaísmo, né, para os elementos judaicos, por conta da leitura do Velho Testamento. Então, existe também uma certa, eu diria, no meu ponto de vista, uma certa dissonância, né? A pessoa pensa que o judeu moderno é o mesmo, tem as mesmas práticas, é mesmo que o judeu, né, do primeiro século, no tempo de Cristo. Enfim, essas pessoas da minha família começaram a abraçar essas ideias e começaram a tentar também espalhar essas ideias para outros membros da minha família, no grupo de família, coisas assim. E isso mexeu muito comigo, né? Porque tendo o conhecimento que eu tenho, né, a respeito da história da igreja, toda a leitura que eu já tinha feito, né, e para mim me doía muito, por exemplo, começar a perceber que havia por parte deles, por exemplo, elementos quase que arianos, né? Eles já começam a negar, por exemplo, a divindade de Jesus, negar a Santíssima Trindade, né? Enfim, negar inclusive a canonicidade de certos livros do Novo Testamento, o que eu acho, assim, do ponto de vista, eu acho até coerente, é mais coerente você ter essa posição do que você ter a posição protestante que acaba confiando na canonicidade estabelecida pela Igreja Católica, né? Porque a lista de livros do Novo Testamento foi estabelecida pela Igreja Católica, né, no século IV. Então eles, reconhecendo que isso ocorreu, né, sendo judaizantes como são, começam a contestar inclusive a canonicidade de determinados livros do Novo Testamento, né? E isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a falar, não, eu preciso, digamos, tentar proteger de alguma forma, né, a minha família, argumentando com eles, né, sem mostrar as minhas adesões religiosas, assim, porque nesse momento eu ainda não tinha falado nada com a minha família, do que eu era, do que eu deixava de ser, até porque eu ainda não tinha nenhuma afiliação. Mas eu comecei a tentar defender a minha família, né, com argumentos, mostrando argumentos, sobretudo na própria Sagrada Escritura, defendendo, né, enfim,
o fim das práticas judaicas, defendendo a canonicidade dos livros, enfim, esses assuntos que eu compartilhei. E nesse processo, né, de reacender essas questões dentro de mim, porque eu acho que eu deixei de dizer que depois que houve esse problema na Igreja Ortodoxa, que esse diácono saiu e que eu me senti assim desamparado, eu resolvi guardar isso numa caixa e simplesmente deixar minha vida espiritual de stand-by, né? Então assim, eu não frequentava nenhuma igreja, fazia algumas orações, mas nada muito, eu não tinha uma vida espiritual viva. Continuava crendo em Cristo, continuava crendo, inclusive, digamos assim, nas igrejas mais tradicionais, históricas, né, a Igreja Ortodoxa, e tinha uma abertura para a Igreja Católica, mas alguma coisa me impedia, né, de me aproximar da fé católica. Né? Eu tinha como escamas nos meus olhos, né? E aí, nesse momento, né, quando eu reacendi os meus estudos, eu comecei a ler novamente a patrística, eu encontrei mais uma vez, né, os vídeos do Padre Paulo Ricardo. E dessa vez algo mudou. Né? Eu não sei explicar. Eu digo que é graça. É graça. Eu encontrei a fé católica de novo. Né? O Padre Paulo Ricardo, eu encontrei, por exemplo, os vídeos que ele falava do catecismo da Igreja Católica. Né? E ele falou assim, compra um catecismo que nós vamos estudar. Né? Ele tem uma sequência de vídeos que ele vai explicando o catecismo, né? Ponto a ponto. E eu falei, bom, resolvi sair de casa naquele mesmo dia, comprei o catecismo. E eu comecei a ler o catecismo da Igreja Católica. E para minha surpresa, toda aquela beleza que eu tinha encontrado, aquela beleza teológica que eu tinha encontrado na Igreja Ortodoxa, eu descobri que estava ali, no catecismo da Igreja Católica. Quando fala sobre deificação, por exemplo, sobre o processo de santificação, sobre a justificação, toda a beleza, né, e a profundidade, né, da visão católica sobre a salvação, sobre a visão beatífica, sobre a participação na natureza divina, como diz o apóstolo São Pedro. Tudo aquilo que eu achava que era exclusivo da Igreja Ortodoxa, eu descobri que não, que tudo isso estava na Igreja Católica, e que no fundo a apologética ortodoxa fazia parecer para mim que não estava. E isso me chocou muito, né? Eu percebi, olha, peraí, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, toda essa beleza, tudo aquilo que eu procurava estava aqui no catecismo da Igreja Católica, né? Que eu nunca tinha me dado o trabalho de ler, né? E aí eu finalmente, né? Eu moro em Portugal, eu já moro há 5 anos, eu já morava há 5 anos na cidade que eu vivo, né? Nessa altura, e eu nunca tinha entrado na Igreja Católica. Para você ter ideia, que ficava a alguns quarteirões da minha casa. E eu resolvi finalmente, uma igreja linda, uma igreja barroca, né, de mais de 700 anos. Né, e eu nunca tinha entrado nem para apreciar a arquitetura, né, coisa que eu costumo fazer quando visito outras cidades, mas na minha eu não ia. E eu finalmente resolvi sair de casa de manhã, no domingo, e assistir uma missa. Né? E meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo, para mim foi muito impactante, muito impactante. Eu me senti no céu. Eu fiquei em pé lá atrás, perto da porta, não me sentia digno de me aproximar. E eu fiquei encantado. Sabe por quê? Porque eu vi a liturgia de São Justino Mártir na minha frente. Eu vi a liturgia de São Hipólito de Roma na minha frente, viva. 2000 anos depois. Quando eu não sabia como era uma liturgia católica, né? Quando eu, por exemplo, aqui em Portugal, as pessoas rezam o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo maior. E eu fiquei muito chocado, né? Porque eu conhecia o credo, eu ainda não sabia recitá-lo de cor, mas eu conhecia o credo, conhecia a história da formação do credo, né? A disputa ariana, o papel de Santo Atanásio. Eu conhecia tudo aquilo teoricamente, né? Mas quando eu entrei na igreja e eu vi aquela senhorinha que trabalha no supermercado
recitar de cor o credo niceno-constantinopolitano, de pé. Os católicos que viviam aqui na minha cidade, que eu já estava aqui há 5 anos, as pessoas normais da rua, vivendo na prática, na vida, na sua vida religiosa, né? É aquilo que eu só conhecia em teoria, pelos livros, né? Eles talvez não saibam nada disso, não saibam quem é Santo Atanásio, não saibam o que é o concílio, mas eles sabiam de cor o credo niceno-constantinopolitano, e todos os domingos eles estão ali de pé e o recitam com toda a fé. E eu, né, era o estudioso, o homem dos livros, mas que não sabia que essa fé estava viva e perto de mim, né, na Igreja Católica. Né, e eu fiquei muito emocionado. Né, eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi Corações ao Alto, o nosso coração está em Deus. Isso está em Hipólito de Roma, quer dizer, um texto do ano 170, 180. Né? Enfim, essas perguntas e respostas, essa interação, né, entre o sacerdote e a assembleia, algo que você lê na Didaquê, você lê nos textos ali com o cheiro dos apóstolos, entende? E isso está vivo na Igreja Católica. Está vivo. E é claro, né, quando chega o momento da Eucaristia, é belíssimo, né? Até hoje, né? Já se passaram aí quase 2 anos desde que esse dia aconteceu. E eu continuo me emocionando, né? Toda vez que eu me dou conta, né, da beleza e da continuidade, né? Porque isso é muito interessante, né? Porque depois, né, conhecendo o meio católico, você começa a ver as críticas que existem ao Concílio Vaticano II e tudo mais. Mas eu digo, né? Eu digo que a minha conversão se deu também por conta de perceber viva na igreja a liturgia de 2000 anos da igreja. Ainda viva. Graças a Deus também nós temos aqui em Portugal, eu percebo que existe uma preocupação litúrgica, existe, digamos, uma liturgia nova, dos novos ordos, né? Mas é bem efetuada. Meu pároco aqui é um padre maravilhoso, né? Que tem bastante cuidado com a liturgia. Então, eu não sei se a realidade do brasileiro é diferente, mas eu tive essa alegria, né, aqui. E assim, depois dessa visita, eu saí de lá, eu falei, eu sou católico, né? E eu saí de lá me sentindo... É um misto, né, de alegria, porque eu falei, eu encontrei a igreja do Senhor, e sempre, mas é um misto de alegria com estupefação, né? Você perceber assim, bom, sempre esteve próximo de mim. Eu cresci cercado de igrejas católicas, né? E não sabia. Eu não sabia que aquela é a igreja que Jesus Cristo fundou, né? E ela está ali perto, ela sempre esteve perto de mim. E eu não tinha olhos para ver, né? Eu não tinha compreensão, né? Eu não tinha 1000 barreiras, né? E por isso que eu digo que é graça, né? Por isso que eu digo que é graça do Senhor, né? É graça do Senhor. Eu acho que alguém se converter à Igreja Católica é graça. E é graça por quê? Por 2 razões. Eu acho que a minha história ela resume muito isso, né? De um lado, se você é uma pessoa que está em busca de estética, você está em busca do tradicional, você vai encontrar isso com muito mais intensidade na igreja ortodoxa do que na igreja católica, né? Por conta das reformas, por conta de uma série de questões, né? E até por conta da própria crise que existe dentro da igreja, que é real. É mais fácil você encontrar isso na igreja ortodoxa, né? E veja bem, né? Eu creio, assim como a igreja católica, que a igreja ortodoxa é uma igreja apostólica com sacramentos válidos, né? Mas eu tô dizendo assim, bom, é mais fácil se você é um amante, né, da tradição, de você se tornar ortodoxo, né? E se você é alguém que busca, né, aquela catarse emocional, né, que você vai encontrar isso com muito mais facilidade no mundo evangélico, né, no mundo das igrejas da parede preta, né, das bandas, do não sei o que e tal. Você encontra até também profundidade teológica em algumas igrejas
históricas do protestantismo, você consegue, digamos assim, se aprofundar teologicamente em muitos pontos, né? Porque existem muitas verdades que são preservadas, né, nas outras igrejas, nas outras denominações. Então, assim, a Igreja Católica, ela é curioso, né? Ela não te dá esses elementos que podem ser atrativos para algumas pessoas, né? Ela é uma igreja muito sóbria, né? Ela é uma igreja que parece que não tem essas pretensões, né? Mas acontece que ela é a igreja que Jesus Cristo fundou, né? E eu digo que é graça, né? Porque justamente por isso, né? Porque ela não é algo que te atrai por outras razões que não sejam o Senhor te atraindo, né? Que não seja um Senhor te atraindo. É claro que existe beleza litúrgica, existe beleza arquitetônica, mas não é aquilo que te atrai como uma catarse emocional, né? É muito mais sóbrio, né? Muito mais pé no chão, né? E ao mesmo tempo você tem a crise da igreja, né? Então você tem digamos assim, uma parte grande da liderança na Igreja Católica que, digamos, dá um mau exemplo, é quase como um contra-exemplo, né? Então, como é que dentro desse contexto, né, de crise, de problemas, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui, acabou de acontecer um pronunciamento, por exemplo, do Papa, que é escandaloso para muitas pessoas, né? E como é que nesse contexto, né, ainda assim, contra todas as possibilidades, né, o Senhor me atrai e o Senhor me convence, né, da verdade que está ali no depósito da verdade que tem na Igreja Católica, né. E eu digo para vocês, eu vou fazer a minha primeira comunhão, se Deus quiser, nesse mês. Mas eu já estou quase mais de um ano, né? Vai fazer quase 2 anos, né? Houve toda uma demora, né? Como catecúmeno, né? E eu só vejo a minha fé se aprofundar. Eu só vejo a minha fé se aprofundar, o meu coração se quebrantar, né? Aos poucos, né? Uma vez que você adere, né? Eu acho que a Igreja Católica ela também tem isso, né? Quando você se convence, quando o Espírito Santo te convence da verdade da igreja, né? Existem elementos em que você ainda não entende, né? Ou que você ainda não, que o seu coração e a sua mente ainda não consentem completamente, né? Então, para mim, por exemplo, né, a devoção mariana sempre foi uma dificuldade no início, né? Então, mas como eu já havia me convencido, né, de vários outros elementos, né, na minha trajetória de fé, eu confiei na igreja, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é algo que eu ouço também de outras histórias de conversão, né? Você passa a confiar no discernimento da igreja, confiar que o Espírito Santo guiou a igreja em todas as suas decisões, na história, com todas as controvérsias que nós vemos na história, né? Sem romantizar a história, sabendo que a igreja ela é santa, mas ela é conduzida por homens falhos, né? Pecadores, alguns mesmo maus, né? Outros tentando acertar, mas o Espírito vai conduzindo a igreja, né? E quando você coloca sua confiança na igreja, né? Quando isso se ajusta, você abre o seu coração para receber o ensinamento da igreja, né? Em relação àquilo que você talvez ainda não compreenda com a sua profundidade, com a sua completude, que você ainda não tem todos os porquês. E é claro que ainda existem elementos na igreja. Primeiro que a igreja é riquíssima, né? Então você pode passar uma vida toda aprendendo cada vez mais, né? E eu digo, é claro que ainda existem elementos que para mim não são totalmente claros, né? Mas que eu confio na igreja, eu confio no discernimento que o Espírito Santo dá, né, ao conjunto de bispos, junto com o Papa, o Bispo de Roma, quando
deve tomar decisões, né, do ponto de vista da fé e da moral ao longo da história. Então, é algo que vai se construindo, né? E nós somos, na verdade, receptores, né, de uma tradição. Aí que vem a palavra tradição com todo o seu peso, né? Então, assim, essa é a minha história, né? A minha história de conversão. Espero que possa ter ajudado alguém. Eu quero fazer outros vídeos, né, em que eu possa discutir ponto a ponto, né, cada elemento, né, que eu fui aprendendo, que foi modificando a minha forma de ver a fé. Eu queria terminar esse meu testemunho falando com algum amigo protestante ou evangélico que possa estar vendo esse vídeo. Uma das coisas que tocou muito o meu coração quando eu me tornei católico, quando eu comecei a estudar, né, a doutrina católica, foi descobrir que a Igreja Católica aceita o batismo dos protestantes, né? Isso é muito, muito importante e relevante. Por quê? Porque para um católico, o batismo ele não é simplesmente uma profissão de fé pública, como é para a grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Para um católico, o batismo ele é o batismo de regeneração. Ou seja, quando você se batiza, o elemento da água com o Espírito, né, olhando para o Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus fala a água e no Espírito. O Espírito Santo entra na pessoa, a pessoa é regenerada, a pessoa é introduzida na igreja e na vida da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, para um católico, o batismo ele não é simplesmente um ato de fé pública, não. Ele implica em algo real, do ponto de vista espiritual, né? Isso implica que você é parte da igreja e do corpo de Cristo. Então, quando a Igreja Católica diz que aceita o batismo protestante, que reconhece esse batismo como um sacramento válido, isso significa que a igreja está dizendo que ela reconhece os cristãos protestantes batizados como partes da igreja, ainda que separados, né? E é assim que a igreja se refere nos documentos oficiais da igreja, do Vaticano II, no próprio catecismo da igreja, que você vê aqui atrás, se refere aos protestantes como irmãos separados. Isso para mim foi muito tocante, né? Porque no meio protestante, né, você reconhece que nem mesmo entre as igrejas evangélicas, muitas vezes o batismo é aceito, né? Então um presbiteriano precisa se rebatizar numa igreja batista, por exemplo. Ou alguém que vem da Universal, às vezes o batismo não é aceito. Ou, enfim, ou às vezes a pessoa se batiza mais de uma vez, né? E para mim foi tocante perceber como a Igreja Católica, como uma mãe, né? Como uma velha mãe, né? E qualquer católico que se torne evangélico, ele precisa se rebatizar, né? Basicamente, nenhuma igreja no Brasil evangélica aceita o batismo católico. Talvez a luterana, eu não tenho conhecimento de causa. Mas o contrário não. E é muito bonito que tem um texto de Santo Agostinho, no século IV, falando sobre os nominalistas, que era um grupo que se separou da igreja. E Santo Agostinho dizendo assim, olha, vocês estão rebatizando católicos, né? E nós aceitamos o batismo de vocês. Vocês precisam voltar à unidade da igreja, né? Vocês, quando eu vou falar com vocês dizem que não tem nada comigo, mas eu tenho algo com vocês, porque vocês são nossos irmãos. Vocês rezam o Pai Nosso. Vocês creem no mesmo Deus. O que vocês estão fazendo aí separados, basicamente, né? Mas é muito interessante, porque eles rebatizavam os cristãos, mas os católicos, desde essa época, já tinham essa prática. Eles aceitavam o batismo que era feito por aqueles que haviam se separado deles. Um batismo feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de integrar essa pessoa na igreja, é aceito pela Igreja Católica como batismo válido. Isso é muito bonito, porque ao se tornar católico, você não precisa deixar de crer que o Espírito Santo age nas igrejas evangélicas, que
existem elementos de santificação, e é exatamente esse o termo utilizado pelos documentos oficiais da Igreja Católica. Existem elementos de santificação nas igrejas evangélicas, embora não tenham a completude da fé, embora não tenham a completude da tradição, a completude dos sacramentos e de tudo aquilo que Deus tem a oferecer, que Cristo nos deu na cruz. Não tem todos os elementos, mas tem muitos elementos de santificação, tem a presença do Espírito Santo, tem as Sagradas Escrituras, né? Então, isso eu acho muito importante. Eu acho importante porque eu não conseguiria, por exemplo, aderir a uma igreja que dissesse que tudo aquilo que eu recebi durante a minha trajetória espiritual como protestante fosse descartável, não valesse de nada. Não, a igreja sabe, ela compreende, né, essa dimensão que extrapola, né, como Deus age e extrapolando as suas próprias estruturas visíveis, né? Só que, diferente dos evangélicos que acreditam na igreja invisível, a igreja católica ela tem muito claro, né, a sua presença, a presença da igreja que Jesus fundou ao longo de toda a história, visível, né, e palpável, né? E isso eu acho que essa mensagem que eu queria dizer agora no final, né, é que você não precisa vilipendiar, né, a sua trajetória espiritual para se tornar católico, né? Eu posso dizer com muita tranquilidade que eu não conheci Jesus me tornando católico. Eu já conhecia Jesus, né? Meus pais me apresentaram Jesus. Eu conheci Jesus na igreja evangélica, né? Tive experiências maravilhosas durante toda a minha trajetória espiritual, né? E o que eu compreendo hoje como católico é que eu cheguei à completude da fé, né? Deus, pela graça dele, me trouxe à completude da fé. Hoje eu vejo e tenho aprendido coisas com muito mais profundidade, lendo os santos da igreja, os grandes mártires, os grandes místicos da igreja. Você começa a perceber que existe uma dimensão da fé muito mais profunda, com muito mais substância, né? Fazendo aquela comparação com aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, do leite e da comida sólida. Eu tenho a impressão, né, me tornando católico, e isso até desde antes, quando eu comecei a ler a patrística, né, comecei a ler os grandes santos da igreja, ler também a própria teologia ortodoxa também, que faz parte da tradição comum da igreja católica. Eu comecei a perceber que eu estava acessando um tesouro, né, de muito mais substância, né? E não é que eu não conhecesse Jesus, mas que é como se a fé fosse se aprofundando, né? Fosse ganhando raízes muito mais profundas, né? E essa tem sido a minha experiência, né, como católico desde então. E, bom, vou parar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, segue o canal. Eu quero fazer mais vídeos falando de forma mais específica sobre cada ponto, né? E se você gostou, deixa um like, segue o canal e nós nos vemos num próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.